Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E as notícias complicando a vida de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, só fazem se agravar. Agora se descobre que Anderson Torres, note você o espanto dessa notícia, agora se descobre que Anderson Torres mandou a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal ficarem de olho em ônibus que tivessem eleitores com bandeiras do PT e roupa vermelha. Acredite se quiser. A investigação sobre a viagem à Bahia do Anderson Torres às vésperas do segundo turno complica a situação dele e complica muito mais a de Bolsonaro. A Polícia Federal apura a viagem do então ministro da Justiça Bahia às vésperas do segundo turno das eleições. A suspeita é de que ele tentou persuadir a Superintendência da Corporação no Estado e a Polícia Rodoviária Federal a impedir a ida de eleitores às urnas para prejudicar Lula. A Polícia Federal investiga uma viagem do então ministro da Justiça Anderson Torres à Bahia às vésperas do segundo turno das eleições. E na justificativa oficial ele alegou que foi até o Estado discutir reforços nas equipes para combater crimes eleitorais, quando, na verdade, ele foi lá para cometer um crime eleitoral. Mas as suspeitas, de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal Correio Brasilense, são de que Torres tentou persuadir a superintendência da corporação na Bahia para atuar, da Polícia Federal, para atuar junto à Polícia Rodoviária Federal no sentido de impedir a chegada de eleitores de Lula às urnas em 30 de outubro. De acordo com as investigações, o então ministro da Justiça pediu ampliação das operações visando a fiscalização do transporte coletivo de eleitores. Na Polícia Federal, o pedido dele teria sido ignorado, algo que não ocorreu na Polícia Rodoviária Federal. E denúncias de eleitores publicadas nas redes sociais em 30 de outubro revelam dezenas de operações que causaram bloqueios e lentidão no trânsito nos estados do Nordeste. Algumas publicações dizem que ônibus que levavam pessoas vestidas com roupas vermelhas, cor do PT, eram os alvos principais das abordagens. As ações também teriam sido executadas pela Polícia Militar em algumas regiões e combinada em grupos na internet, recomendando que eleitores bolsonaristas fossem votar até meio-dia, pois as operações se intensificariam no período da tarde, com a intenção de atrasar cidadãos e impedir que votassem. O objetivo seria beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição. No dia da votação, as barreiras causaram alvoroço e o ministro Alexandre de Moraes teve que determinar operações contra veículos do transporte coletivo ou que bloqueassem estradas bloqueassem estradas interrompidas. O então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, foi chamado à Corte Eleitoral no mesmo dia para se explicar. Após o resultado das urnas em que Lula venceu, Moraes afirmou que nenhum eleitor foi impedido de votar, o que fica difícil dele afirmar. E, na verdade, o resultado muito mais apertado da eleição, que inclusive contrariou as pesquisas todas, pode muito bem ter se devido a isso. Muito provavelmente o resultado da eleição foi apertado devido a essas operações em todo o Nordeste e que foram mais graves na Bahia, justamente na Bahia, onde a força de Lula era a maior do Brasil. E o Anderson Torres gastou 1,3 milhão de reais
para impedir, minha amiga, meu amigo, os eleitores de Lula de votarem no dia da eleição em segundo turno. Então, com certeza aqui a gente tem um caso gravíssimo e o Bolsonaro está sendo investigado por isso pela Polícia Federal, que agora se sabe teve um comportamento muito digno nessa tentativa de fraude eleitoral de Bolsonaro, ignorando as ordens de Anderson Torres. E a PF agora mira o papel do Bolsonaro nessa ação para dificultar o voto dos eleitores de Lula. Não é? O Bolsonaro tem mais uma investigação da Polícia Federal atrás dele. O inquérito mira a atuação de Anderson Torres e quer saber se ele agiu a mando de Bolsonaro. E armas compradas legalmente por bolsonaristas, os tais dos CACs, foram parar nas mãos da milícia no Rio de Janeiro. E quem é que duvidava disso? Antes longo, o caminho entre os fabricantes de armamentos, incluindo fuzis, se tornou mais simples graças à legislação armamentista de Bolsonaro. Todo mundo sabia disso, inclusive o próprio Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, sabia disso. O problema não é que o Bolsonaro é aliado das milícias do Rio de Janeiro. E a intenção dele foi essa mesma. E aqui, na verdade, a operação sigilosa do Exército se infiltrou no acampamento bolsonarista. Então o Exército foi investigar esse acampamento no QG do Exército em Brasília e se infiltrou nesse acampamento após a vitória de Lula. Uma operação sigilosa chamada Operação Cristal colocou militares à paisana lá dentro para ver o que é que eles estavam tramando. Então é a parte sã do Exército que fez isso. Os militares se passaram por manifestantes e produziram relatórios. Alguns usaram verde e amarelo, etc. E hoje o Donald Trump se entrega à polícia de Nova York para tocar piano. Ele vai fazer aquele roteiro que a gente vê nos filmes, vai ser fotografado de frente, de perfil, vão colher as digitais dele e ele vai ser, como é que se fala? Fichado criminalmente, não é? Ele vai ser fichado criminalmente e isso é a primeira vez que acontece com um presidente norte-americano. O Donald Trump poderia dizer ao Bolsonaro o seguinte: eu sou você amanhã. E ex-ministros de Bolsonaro ainda não devolveram relógios valiosos que ganharam no Catar. Você tem aqui, por exemplo, ex-ministros de Bolsonaro como Onyx Lorenzoni, por exemplo, não é? E tantos outros. Essa história dessas joias ainda mal começou e vai dar pano para manga. E o Datafolha diz que 23% dos brasileiros não têm comida suficiente em casa. Quero lembrar aos bolsonaristas que o Lula está há 3 meses no cargo. Então não existe forma minimamente aceitável de atribuir a ele essa desgraça. Isso é obra de Bolsonaro. E Lula reúne ministros para avaliar investimentos no PAC e em PPPs. E na verdade, o novo PAC do Lula ele vai ter uma mudança aí que é um incentivo maior para a presença do capital privado no novo programa de aceleração do crescimento, que foi o que salvou a economia na crise internacional de 2008. E aqui essa matéria da Veja, com um título que é negativo para o Lula, na verdade ela reconhece uma coisa: o Lula perdeu o mês de janeiro inteirinho para consertar, na verdade o Brasil perdeu, a defesa da democracia consumiu praticamente o restante dos dias de janeiro depois do golpe para tentar colocar a República para funcionar de novo. Quer dizer, o Lula não teve os tais 90 dias, no máximo teve 60. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.